Shalom, queridos e queridas. Quero me dirigir a vocês através deste vídeo para chamar a atenção de vocês para o contexto bíblico da celebração da festa da Páscoa, que vamos entrar daqui a alguns dias. Na verdade, hoje é o primeiro dia da semana, domingo, e a comemoração da Páscoa, a celebração da Páscoa já começa esta semana. A Páscoa bíblica, que é aquela dentro do calendário judaico, ela é um pouquinho mais para frente. Mas considerando o calendário gregoriano, que é o calendário do mundo ocidental, aquele que nós seguimos, a celebração da Páscoa acontece então já esta semana. E eu queria resgatar com vocês alguns princípios que precisam ser observados nesta celebração. Alguns princípios que já foram esquecidos. Por que foram esquecidos? Porque ao longo da história, algumas modificações foram acontecendo por parte daquelas autoridades que falavam em nome do cristianismo. E algumas coisas até alterando princípios bíblicos. A nossa base de fé e de prática é a palavra de Deus, são as Escrituras. E vamos às Escrituras ver o que elas nos falam acerca da Páscoa bíblica. O texto de Êxodo, capítulo 12, verso 3, diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. A celebração da Páscoa é voltada exatamente para o princípio familiar, para a casa. E a comemoração é feita exatamente com a família dentro de casa. Por que casa? Por que essa importância? E aí a gente vai ver nos textos seguintes. No verso 13 do mesmo capítulo, diz que o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Por que a celebração deveria ser na casa, entre famílias, dentro de casa? Porque o projeto de libertação, de salvação, de proteção, envolve a casa e aqueles que estão dentro da casa. Por isso, ao instituir a festa da Páscoa, Deus, com o povo ainda lá no Egito, entre a 9ª e a 10ª praga, a instituição da Páscoa foi antes da morte dos primogênitos, que foi a 10ª praga, Deus estabeleceu uma maneira de salvar, de guardar os do seu povo. E aí a maneira foi: fiquem em casa, coloquem a família em casa, matem um animal para o sacrifício, um animal para a ceia, e essa ceia eu vou chamar de Peshá, de Páscoa, porque eu vou passar por cima. Como que vocês vão fazer? Vocês vão marcar, vão sacrificar o cordeiro ou o cabrito, vão marcar com sangue os umbrais da porta. Quando o anjo da morte passar, a casa que estiver marcada pelo sangue, o anjo não visitará. Vocês serão libertos da morte exatamente por causa disto. Ainda o verso 19 diz assim: durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Então, uma outra coisa muito interessante que a festa da Páscoa apontava era: na semana da Páscoa não poderia haver nada que fermentasse, que sujasse, que pudesse contribuir para uma festa não pura, não purificada. Então todos faziam uma faxina, uma varredura dentro da sua casa, porque a casa tinha que estar impecável para a celebração da Páscoa. Então a Páscoa lembra também limpeza, a Páscoa lembra pureza, a Páscoa lembra ausência do fermento. Então exatamente por isso a Páscoa deveria ser celebrada dentro de casa com essas características. E em último lugar, o verso 14 do capítulo 12 de Êxodo diz: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Então a festa da Páscoa seria um decreto perpétuo por todas as gerações,
obedecendo exatamente este rito. A casa, a família dentro de casa, o sangue de Cristo que cobre a casa, porque Cristo substituiu o cordeiro ou o cabrito que foi morto. Jesus vai falar isso na última ceia que ele teve com os discípulos antes da morte, e Paulo, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai também tratar disso. Cristo é o cordeiro pascal. Cristo não instituiu uma nova Páscoa, uma outra Páscoa. Ele simplesmente disse: a instituição da Páscoa foi feita pelo Senhor, pelo meu Pai. Só que agora chegou esse momento do meu sacrifício, onde eu me tornei o cordeiro pascal. Então, as famílias continuam cobertas. As casas representam o lugar onde as famílias estão cobertas pelo sangue do cordeiro. A festa da Páscoa é uma festa familiar, é uma festa dentro de casa. E assim é até hoje em Israel. Você vai receber algumas orientações para celebrar a Páscoa com sua família dentro da sua própria casa. Festa da Páscoa é uma festa familiar e é uma festa caseira de dentro da nossa própria casa. Que Deus abençoe.